Raeli, sou bolsista do PET. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo 2. E hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre volume de sólidos. Bom, o intuito da nossa aula é que a gente consiga calcular volume de sólidos que possuem uma face constante ou sólidos que são irregulares. Então, a gente vai começar primeiro analisando essas duas imagens. Nós temos aqui, nessa primeira imagem, nós temos um cilindro e nós analisamos que a seção transversal desse cilindro, ele é igual, né? Nós temos essa face, que é a primeira face dele, e nós analisamos que ao longo do eixo X, essa seção transversal ela não varia. Então, o mesmo tamanho que eu tenho dessa região é o mesmo dessa, e é o mesmo dessa, e vai ser o mesmo em qualquer seção que eu fizer ao longo desse eixo X. Então, aqui nós temos um sólido que possui uma seção transversal constante. A sua face é constante ao longo do eixo X. E a gente sabe que para calcular um volume de um sólido, a gente sempre faz a área vezes a altura. Então, partindo dessa fórmula, a gente vai descobrir como é que a gente calcula o volume desse sólido. A gente vai pegar e vai integrar, porque o que é integral? É uma soma sucessiva. Então, a gente vai integrar essa área ao longo do eixo X, né? Então, essa função aqui, ela descreve a minha face, a minha seção transversal ao longo do eixo X. Eu vou integrar ao longo do eixo X. E eu vou integrar de um ponto a outro, então eu tenho que delimitar. E esse ponto aqui, do A a B, é justamente o quê? A altura do meu sólido, né? Então eu vou integrar do ponto 0 ao H, como se fosse aqui a altura do meu cilindro. Bom, gente, mas para ficar mais genérico, eu vou deixar aqui de A a B, porque a gente está integrando desse ponto a esse. Então, a gente vai fazer a integral definida de A a B e a gente está integrando essa face ao longo do eixo X, como a gente pode ver. A gente sabe que o volume, a área essa seção transversal, ela não está variando. Então, aqui a gente não vai ter uma função que depende de X. Então, nesse primeiro caso aqui, desse primeiro cilindro, a gente vai ter o volume, que vai ser a integral de 0 a h, porque aqui é a nossa altura, então eu vou integrar ao longo da altura, essa área aqui, ao longo do eixo X. Resolvendo aqui, nós sabemos que a área dessa seção aqui transversal, que é um círculo, é πr ao quadrado. Então, a gente vai ter integral de 0 a h, substituindo esse a aqui, nós temos πr ao quadrado dx. Resolvendo essa integral, nós vamos ter πr ao quadrado vezes h. O zero ele não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai interferir. Então, nós temos aqui o nosso resultado. Então, a gente sabe que esse é o volume desse nosso primeiro cilindro. Bom, gente, então a gente já fez esse caso aqui, em que a nossa face, a nossa seção transversal, ela é constante. Mas quando ela não for constante, então qual é a fórmula que eu vou utilizar? É justamente essa aqui. Quando a minha seção transversal, ela não for constante, como nessa figura aqui, ó, aqui nós temos uma seção transversal, ó, e a gente consegue ver claramente pela imagem, pela figura desenhada, que essa seção ela é diferente dessa. Então, essa área ela é diferente dessa. E vai ser diferente em qualquer corte que eu fizer aqui nessa imagem. Justamente porque essa área ela está variando ao longo do eixo X. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma função, esse meu a de x é uma função que descreve a variação dessa área ao longo do meu eixo X ou do meu eixo Y, vai depender da imagem, vai depender da figura. Bom, então agora a gente vai fazer um exemplo que vai definir melhor esse caso em que a gente vai ter que achar uma função que descreve a variação da área. Mas sempre que a gente tiver uma figura onde essa seção transversal ela for constante, então a gente não vai precisar
desse A de x. Essa área, ela não vai variar, ela não vai depender de x, ela vai ser constante, ó, como eu coloquei aqui nessa expressão abaixo. E agora a gente vai fazer um exemplo em que a área ela varia ao longo do eixo x. Então aqui a gente vai fazer esse caso. A questão pede o volume de uma pirâmide reta, cuja altura é h, e cuja base é um quadrado com lado igual a s. Então, a gente já fez aqui essa imagem, representando essa figura que ele pediu. E como eu falei anteriormente, a gente vai ter que achar uma área, a gente vai ter que achar uma função que descreve a variação dessa área ao longo do eixo y, porque a gente percebe que essa seção transversal aqui, ela é diferente de qualquer outra seção que eu pegar ao longo do eixo y. Então, a gente está tendo uma variação da área ao longo do eixo y. Então, para isso, a gente vai ter que achar uma função que descreva essa variação. Então, a gente vai fazer isso através de quê? Semelhança de triângulos. Então, a gente desenhou aqui essa face, uma das faces dessa pirâmide, com os seus respectivos lados. Ó, aqui temos o lado S, a altura H. E aí eu chamei essa alturazinha, esse lado aqui é o lado Z. Essa altura desse triângulo menor eu chamei de H1. E essa altura daqui para cá eu chamei de quê? De Y. Então agora a gente vai fazer essa semelhança. Então a gente tem que Z, vou fazer aqui desse ladinho. Nós temos que Z está para S. Z está para S, assim como H1 está para H. Só que quem é o meu H1? É justamente o meu H menos o Y. Então, a gente vai reescrever aqui. Z está para S, assim como H menos Y. Eu vou só colocar aqui. H1 é H menos Y. Está para H. E aí, a gente vai isolar esse Z e vamos encontrar esse lado aqui. E aí a gente vai encontrar esse lado variando ao longo da altura. Então, nós temos que Z é igual a S sobre H, H menos Y, certo? Então, o que é que a gente encontrou aqui? A gente encontrou esse lado, ó. Esse lado dessa seção transversal. Só que a gente não quer uma função que descreva o lado ao longo do eixo. A gente quer uma função que descreva o quê? A área. Então, a gente sabe que o lado ao quadrado vai nos dar justamente a área. Então, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Colocar isso aqui ao quadrado, né? O nosso lado ao quadrado para encontrar justamente a área. Quando eu fizer isso, eu vou ter o meu A de Y. Tendo o meu A de Y, eu posso só jogar aqui na minha fórmula para encontrar o volume desse sólido que possui essa área variando ao longo do eixo Y. E aí, agora a gente vai só colocar aqui dentro da integral. Então, o nosso volume vai ser uma integral variando de 0 a h, que é justamente a altura desse meu sólido, né? Uma integral variando de 0 a h. E aí, a gente resolve essa integral. Esse meu termo aqui é constante, né? Não tá dependendo do meu y, então eu vou colocar para fora. Vai ser s quadrado h ao quadrado, integral de h menos y ao quadrado dy. Então, para ficar mais fácil, a gente vai desenvolver aqui esse produto. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado dy. Estamos integrando de 0 a h. Nós vamos ter h ao quadrado y menos 2h, e aí vai surgir mais um y, então vai ficar y ao quadrado sobre 2 mais y ao cubo sobre 3. A gente pode cortar esse 2 com esse 2 e vamos ter que o nosso volume é s ao quadrado, h ao quadrado y menos hy ao quadrado mais y ao cubo sobre 3, variando de 0 a h. Então, agora a gente vai substituir os nossos limites de integração. O zero ele vai zerar todos os nossos termos, então não vai ter diferença. Então, a gente vai substituir aqui por h. Então, o nosso volume vai ser s ao quadrado sobre h ao quadrado, vezes esse nosso resultado aqui, substituindo por h. Então, aqui a gente vai ter h ao quadrado vezes h, que vai ser h ao cubo, menos h vezes
h ao quadrado, que vai ter h ao cubo, mais h ao cubo sobre 3. Bom, a gente vai continuar aqui, porque não temos mais espaço. Então, o nosso volume vai ser S ao quadrado sobre h ao quadrado. Esses termos, eles vão se cancelar. Então, nós vamos ficar simplesmente com h ao cubo sobre 3. O nosso volume vai ser, esses h's a gente pode cancelar, né? Então, vai ficar S ao quadrado vezes h sobre 3. Esse é o nosso resultado. Bom, gente, então agora a gente vai ver volumes de sólidos de revolução, que é justamente quando eu rotaciono uma região ao longo de um eixo de rotação. Então, por exemplo, se eu pegar essa, vamos supor que isso aqui é uma região e o meu braço ele é o eixo de rotação. Então, eu estou rotacionando essa região ao longo dessa curva, né? Que poderia ser uma curva. Rotacionando essa região ao longo dessa curva e fazendo isso com os meus eixos em X delimitados, eu vou ter um sólido. E como é que a gente pode calcular o volume desse sólido? Nós temos aqui a nossa fórmula, π, a integral de AB. Esses limites é justamente os limites delimitados pelo eixo X, que pode ser dado por retas, né, que a questão irá dar. E esse f ao quadrado de x é justamente a função que descreve o meu eixo de rotação, a minha curva, que a questão também vai dar. Então, agora a gente vai resolver essa questão, que é basicamente aplicar essa fórmula. Então, a questão diz, encontre o volume do sólido de revolução gerado quando a região limitada pela curva y igual a x ao quadrado, pelo eixo x e pelas retas x igual a 1 e x igual a 2, for rotacionada em torno do eixo x. Então, ele diz que nós temos uma região que vai ser rotacionada em torno do eixo x. E qual é as retas que delimitam essa região? X igual a 1 e x igual a 2. Bom, então, aplicando aqui nossa fórmula, nós temos o volume igual a π, integral de AB. Então, a questão, ela dá os eixos que delimitam a região, que é justamente x igual a 1 e x igual a 2. Então, vai ser a integral de 1 a 2. E o nosso f de x, a questão também dá, que é justamente a função que descreve o nosso eixo de rotação, ou seja, descreve a nossa curva, que é x ao quadrado. Só que essa função, ela vai estar sempre elevada ao quadrado, né? A função que descreve vai estar elevada ao quadrado. Então, resolvendo a nossa integral, nós vamos ter π, integral de 1 a 2, x na quarta, dx. E agora a gente vai só resolver a nossa integral, então nós temos o volume igual a π vezes x elevado a 5 sobre 5, onde nós temos os intervalos de 1 a 2. E aí, resolvendo isso, nós vamos ter que o nosso volume é π vezes 2 elevado a 5, fazendo passo a passo, sobre 5, menos 2 elevado a 1 sobre 5. Substituindo os nossos limites de integração, nós temos 2 elevado a 5 sobre 5, menos 1 elevado a 5 sobre 5. E aí, nós temos que o nosso volume será π vezes esse resultado dá 32 sobre 5 menos 1 sobre 5. Então, nós temos que o nosso volume, fazendo essa diferença, vai ser 31π sobre 5. E esse é o nosso resultado. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Tentem repassar os exemplos. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando para o nosso e-mail aí que vai estar na descrição. E muito obrigada!